O 3 Atlas segue passeando pelo nosso sistema solar. No dia 3 de outubro, ele já havia alcançado seu ponto mais próximo de Marte e agora segue em direção ao Sol até alcançar um ponto em que nós não mais poderemos observá-lo. Ou será que poderemos? Bem, recentemente, um astrônomo amador conseguiu detectar o nosso visitante interestelar, mesmo pertinho do Sol, e deixou toda a comunidade científica animada com isso. Nesse vídeo você vai conferir tudo o que sabemos dessas novas imagens do 3 Atlas. Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Desde o primeiro momento em que o 3 Atlas foi descoberto, os cientistas já vêm monitorando todos os seus movimentos. Com base em sua velocidade e trajetória, nós já sabemos, por exemplo, que no dia 29 de outubro ele estará no periélio, ou seja, bem pertinho do Sol. Durante um tempo, os astrônomos disseram que seria impossível observar o 3 Atlas por ali durante essa passagem perto do Sol, pois ele ficaria encoberto pelo astro. Quando isso acontece, como é de se esperar, o brilho do Sol acaba encobrindo completamente a visão do objeto e telescópios normais não podem ser apontados para ele sem serem danificados pelo excesso de luz. Mas, apesar disso, no dia 23 de outubro, tudo mudou graças a um feito do tailandês Warachat Bumplod, um astrônomo amador de nome estranho, que foi capaz de captar imagens do 3 Atlas próximo ao Sol. Para isso, ele usou imagens captadas pelo CC-COR-1, um telescópio espacial desenvolvido especificamente para captar imagens do Sol. O que ele faz é usar uma câmera especial capaz de bloquear a luz solar e assim os cientistas conseguem observar objetos que passem bem pertinho do astro-rei. As imagens captadas desse nosso visitante interestelar mostram algo que vem dividindo os cientistas. Um enorme jato de gás e poeira indo em direção ao Sol. O mais comum nesse cenário é que os cometas apresentam uma cauda cometária. Inclusive, durante muito tempo, foi uma grande discussão com relação ao 3 Atlas. Isso porque os cientistas demoraram a identificar a cauda dele. Avi Loeb, cientista de Harvard, chegou até mesmo a comentar que, caso ele não tivesse uma cauda de cometa, provavelmente estaríamos diante de um objeto artificial. Bem, a cauda cometária foi comprovada. Mas, no entanto, o problema agora é outro: o aparecimento de uma anticauda. Sobre isso, o professor Avi Loeb também chegou a comentar em seu blog pessoal dizendo: a existência de uma anticauda apontada para o Sol é uma anomalia que levanta duas questões. Qual é a natureza da anticauda e por que os especialistas em cometas estão ignorando essa anomalia enquanto insistem que o 3 Atlas é um cometa familiar? Apesar do que Avi Loeb diz, os cientistas não estão ignorando esse fato, sendo que no dia 23 de outubro, o astrofísico Miguel Serra Ricard, em entrevista, afirmou que esta trata-se de um comportamento comum dos cometas. Nas palavras dele, isso é comum. Os jatos estão apontando para a direção do Sol e a cauda do cometa na direção antissolar. O que acontece nesse caso é que, quanto mais o 3 Atlas se aproxima do Sol, mais ele se aquece. Contudo, esse aquecimento não acontece de maneira uniforme. O lado dele que está de frente para o Sol irá sempre, claro, aquecer mais rapidamente, e os gases ali presentes irão entrar em estado de sublimação e explodir como um geyser. É exatamente daí que vem o fenômeno da anticauda, e nós vemos um cometa ao mesmo tempo apresentar uma cauda na direção do Sol e uma cauda oposta a ele, sem necessariamente significar a presença de uma tecnologia alienígena. E para quem estiver se perguntando, a anticauda pode se estender por até 10.000 quilômetros em direção ao Sol. Até o momento, os dados que vêm sendo coletados são de extrema importância para a observação do 3 Atlas, até que ele entre no periélio. Mas não apenas isso. Agora, graças aos esforços desse astrônomo amador tailandês, cientistas do mundo inteiro poderão utilizar o CC-COR-1,
para monitorar todo o trajeto desse nosso visitante. Se antes ele estava escondido atrás do Sol, agora nós o acompanharemos em toda a sua jornada. Por um lado, isso é bem recebido e vem sendo comemorado pela maioria dos cientistas, mas por outro, há quem diga que devemos nos preparar. Durante uma entrevista, Avi Loeb chegou a dizer que, se você quiser tirar férias, tire-as antes de 29 de outubro, porque quem sabe o que vai acontecer. Desde o início, Avi Loeb vem alertando o mundo sobre a possibilidade de algum fenômeno artificial que está tentando se esconder de nós, dizendo que um dos seus medos é que o cometa realize uma manobra de Oberth assim que estiver fora de vista, usando a gravidade do Sol para alterar o seu curso e velocidade e fazer seja lá o que ele tenha vindo a fazer em nosso sistema solar. Durante uma rodada de perguntas e respostas sobre o 13 Atlas, Avi Loeb disse: o cenário mais provável de uma perspectiva de engenharia envolve uma nave-mãe que libera mini-sondas que realizam uma manobra de Oberth reversa para desacelerar no periélio e interceptar a Terra, aproveitando a assistência gravitacional do Sol. Vale lembrar que o cientista Avi Loeb é um dos poucos que acreditam que o 13 Atlas pode se tratar de um objeto artificial, tendo classificado-o como 4 de 10 em sua escala de Loeb, uma escala que ele próprio inventou para definir a chance de um objeto interestelar tenha tecnologia extraterrestre. Fora ele, a grande maioria da comunidade científica diz se tratar apenas de um cometa interestelar. O próprio Tom Statler, cientista-chefe da NASA, chegou a afirmar que parece um cometa. Ele faz coisas de cometa. Ele se assemelha muito fortemente em quase todos os aspectos aos cometas que nós conhecemos. Independentemente de quem possa estar certo nessa história, a grande data até o momento está marcada para o dia 29 de outubro, quando o 13 Atlas entrará no seu periélio, o ponto mais próximo do Sol. No entanto, há uma mudança importante nessa história que nem mesmo o professor Avi Loeb chegou a prever. Como ele mesmo diz, o dia 29 seria a data perfeita para que uma civilização alienígena realizasse uma manobra, pois eles estariam escondidos pelo Sol. No entanto, o que nenhum cientista ao redor do mundo havia previsto era que nós, ainda assim, conseguiríamos ter acesso a imagens do 13 Atlas, mesmo com ele pertinho do Sol. Será que, caso ele realmente seja uma nave alienígena tentando nos enganar, eles teriam previsto isso? É difícil saber, né? O dia 29 continua sendo um grande divisor de águas nesse sentido. A diferença agora é que, caso o 13 Atlas faça qualquer mínimo desvio da sua rota, nós estaremos de olho nele. O que será que nós veremos, hein?